Olá pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu pedi para você escrever nos comentários de um vídeo as palavras inerrância bíblica se você tivesse o interesse em que a gente fizesse um vídeo falando sobre esse tema. Como você escreveu, estou eu aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática, que é uma temática interessante e que a gente precisa pensar nas origens da doutrina da inerrância bíblica, porque é isso mesmo que eu falei com você. A gente precisa pensar na origem, porque nem sempre esse conceito existiu, esteve presente na teologia cristã, e é sim uma doutrina, como toda doutrina é, elaborada a partir de uma confissão religiosa sob um ponto de vista da fé desta confissão religiosa e, portanto, não é um conceito técnico, não é um conceito científico, é um conceito de fé de uma determinada corrente teológica, assim como vários outros exemplos que nós poderíamos citar. A Bíblia sempre foi valorizada ao longo da história do cristianismo e da teologia cristã, evidentemente, em todas as tradições e correntes teológicas. E ela sempre foi considerada sagrada, claro, por todas as tradições cristãs que creem no seu conteúdo, que têm o seu conteúdo como relevante. Protestantes, católicos, ortodoxos consideram a Bíblia como uma Bíblia sagrada, ainda que cada uma dessas tradições tenham pelo menos uma Bíblia diferente umas das outras. E se você quiser que a gente comente sobre isso, escreva aqui embaixo nos comentários as palavras variedade de Bíblias, que a gente pode gravar um vídeo sobre isso, porque não é apenas uma variedade de tradução da Bíblia, são variedades mesmo, até canônicas dos textos bíblicos, e a gente pode falar mais sobre isso numa outra oportunidade, se assim você quiser. Agora, o conceito de inerrância bíblica, ele é pouco usual na história da teologia cristã. Ele não é uma unanimidade, como pode parecer, e nem é um termo usado em toda a história da teologia cristã. A inerrância também não necessariamente ela é um sinônimo de inspiração. Tem vários teólogos e correntes que trabalham com o conceito de inspiração sem considerar o conceito de inerrância da Bíblia, né? Inerrância, você já imagina o que significa. Uma coisa que é inerrante é algo que não erra nunca em hipótese alguma. Tem pessoas que falam, mas Deus é inerrante, então a sua palavra também tem que ser inerrante. Essa é uma falácia de argumentação e de jogo de palavras, porque é um conceito que não se sustenta, né? Deus sim é absoluto, Deus sim é inerrante, mas a Bíblia, primeiro, há uma discussão teológica que Bíblia e Palavra de Deus não são conceitos que são meros sinônimos, são conceitos diferenciados. E eu vou deixar na tela final um vídeo explicando a diferença desses conceitos para você assistir e aprender mais sobre essa temática. E segundo, conforme a definição da própria Pontifícia Comissão Bíblica e de outras tradições protestantes, inclusive, a Bíblia é palavra de Deus em linguagem humana e que se passa na história humana, na história cultural da humanidade e, portanto, ela é um produto dessa reflexão e dessa experiência dos seres humanos. Ela não é um livro dado diretamente por Deus que cai do céu com capa, zíper e organização em capítulos e versículos, como nós conhecemos esse produto hoje, né? No final do século XIX, ou seja, anteontem na história, e logo no início até do século XX, houve uma reação de setores mais conservadores nos Estados Unidos
que gera o chamado fundamentalismo religioso, que inclui um conceito chamado de inerrância bíblica como um dos seus 5 fundamentos principais. E esse posicionamento desse grupo específico no meio protestante era uma reação à teologia bíblica que tinha sido fundada há pouco tempo, na época, no final do século XVIII, e que no século XIX as academias, a teologia liberal, que trabalha com seriedade essas questões históricas, filológicas, idiomáticas, contextual, trabalha a Bíblia de uma questão técnica, numa questão científica, processo redacional, formação do texto, contexto, idiomas ou as cópias mais antigas que se tinham à disposição naquele momento, e não trabalham a Bíblia no sentido doutrinário como as confissões religiosas faziam. E o fundamentalismo nos Estados Unidos, para reagir às pesquisas científicas que estão acontecendo na Europa sobre a construção dos textos bíblicos, inclui, dentre outros pontos, a chamada inerrância bíblica, e também é uma reação ao dogma, à doutrina católica aprovada no século XIX da infalibilidade papal. E alguns setores, quando criticam esse posicionamento fundamentalista, vão dizer que eles acabaram de construir um papa de papel. Eles rejeitam a infalibilidade papal, mas transformam a Bíblia num livro infalível, num texto inerrante, ou seja, constrói um papa de papel. Mas a gente precisa pensar no que está por trás disso. Porque quando um determinado segmento religioso diz que a Bíblia é inerrante, esse segmento quer ser o porta-voz da interpretação correta, absoluta e inerrante do texto bíblico. Quando um determinado segmento, uma determinada corrente, afirma de modo intransigente que a Bíblia é infalível, ele quer dizer que a sua interpretação sobre a Bíblia é infalível e quem interpreta algo diferente da sua interpretação comete heresia e não deve ser considerado. Esse é um ponto importante que nós devemos abordar, que nós devemos tratar. Porque imagina você, só para a gente dar um exemplo bem básico, tem muito mais exemplos e muito mais complexidade do que isso, mas se calvinistas e arminianos consideram a Bíblia infalível e cada um dos dois tem bases bíblicas para os seus posicionamentos teológicos, que são conflitantes e contrastantes um com o outro, qual das duas leituras de fato é infalível? Consegue perceber como essa questão é uma questão de leitura da tradição que se diz respeito? Se os calvinistas conseguem base e os arminianos também para coisas que são conflitantes, significa que a Bíblia não é inerrante absolutamente, senão todo mundo teria que chegar à mesma interpretação. E se chegam a interpretações tão diferentes, baseados em versículos bíblicos, nós devemos perceber que doutrina é feita pela confessionalidade e não pelo texto bíblico analisado tecnicamente. Que doutrina depende da leitura religiosa que cada tradição faz dos textos sagrados e da sua própria história e da sua própria tradição. Não é um erro que cada tradição tenha a sua interpretação, tenha a sua confessionalidade. O problema é quando essas tradições querem impor que a sua leitura da Escritura é a leitura absoluta e que todas as outras estão erradas, estão equivocadas. E também um outro detalhe muito importante e que praticamente todas as confissões religiosas acabam fazendo, se não sua
grande maioria, é a hierarquia implícita do cânon da Bíblia. Sim, como eu falei no início, tem diferenças de cânons, mas mesmo dentro do próprio cânon de uma determinada tradição, por exemplo, os protestantes têm um cânon com 66 livros, mas vários desses protestantes têm uma hierarquia implícita desses livros. Por exemplo, dão muito mais valor para livros do Antigo Testamento, como Gênesis, como Salmos, como Isaías, por exemplo, do que para livros como Obadias, Sofonias, Zacarias, que muita gente nem sabe que está presente na Bíblia, que elas mesmas leem ou dizem ler e dizem defender. É claro que muitas pessoas têm Atos dos Apóstolos, Romanos, Mateus, numa posição muito maior do que, por exemplo, a carta de Judas, do que, por exemplo, a carta de Filemão, do que, por exemplo, a carta de Colossenses, que seja, ou de Tito. Então, na prática, essas tradições acabam fazendo uma hierarquia implícita dos livros que estão no cânon da Bíblia. Aí tem algumas pessoas que falam: mas para falar sobre essa questão da inerrância bíblica, tem que mostrar quem é a favor e quem é contra. Isso é uma falácia. A falácia da isenção, a falácia da neutralidade. Não existe neutralidade no conhecimento, principalmente na área de humanidades, porque a própria busca por uma suposta isenção já não é isenta, já tem algum tipo de interesse nessa falácia, nessa argumentação. E por que nesse caso, mostrar prós e contras, que é cabível em várias outras discussões, mas nesse caso é uma falácia? Porque nós não estamos falando de coisas que sejam comparáveis. Nós estamos falando de coisas que são assimétricas, que não se comparam. Porque inerrância não é conhecimento técnico. Ele só se sustenta por uma leitura de fé. Você apenas defende, argumenta sobre a inerrância baseado na fé. Porque baseado no conhecimento técnico, nós temos muitas questões que devem ser levadas em consideração e que não sustenta a ideia de que os textos não erram nunca, em hipótese alguma, que não hajam imprecisões, que não hajam diferenças de autoria em relação à tradição e vários outros pontos que nós devemos falar. A questão da inerrância da Bíblia é um dogma de fé de uma corrente do protestantismo fundamentalista dos Estados Unidos e que traz muitas influências em alguns setores protestantes no Brasil e também nos Estados Unidos atuais. Assim como a infalibilidade papal é um dogma católico, é um posicionamento de fé católico que praticamente já caiu no desuso, embora continua tendo a formulação desse dogma, e que como dogma não se sustenta tecnicamente, cientificamente, não há como provar tecnicamente que o Papa é infalível, né? É uma questão de fé. A Bíblia, a questão da inerrância bíblica, também é um posicionamento de fé, e se for admitido isso, também não tem problema nenhum, cada confissão tem o seu posicionamento, a sua doutrina, o seu dogma de fé. O erro está em querer impor um ponto de vista como sendo a verdade absoluta e definitiva. Quem defende a inerrância bíblica faz apologética, faz defesa da sua fé e defesa do seu dogma da fé, né? A teologia bíblica, ela não se ocupa em querer mostrar que a inerrância está errada, a querer refutar a inerrância, porque a teologia bíblica não trabalha com dogmas de fé. Ela trabalha com a pesquisa do texto bíblico de maneira científica, de maneira técnica, levando em consideração
o contexto histórico, o contexto religioso, o contexto econômico, social, o contexto cultural em que determinadas passagens foram escritas, de saber, por exemplo, que textos muitas vezes são retroprojeções, em um determinado momento se falou olhando para o passado, que há diferenças de tradução, porque os idiomas em que os textos bíblicos foram escritos não são os mesmos que nós usamos atualmente, levando em consideração a análise e a pesquisa histórica e arqueológica também, que são muito importantes para isso. E a teologia bíblica não trabalha de maneira dogmática, mas trabalha de maneira técnica, de maneira a pesquisar esse conteúdo, a sua formação e a sua construção. Mas mesmo assim eu vou falar de algumas teorias sobre a questão da inerrância, porque mesmo nesses setores não há unanimidade, porque se sabe que o conceito é problemático por si só. Tem o conceito da iluminação, que diz que os escritores do texto bíblico é que foram inerrantes, não o texto produzido por eles. Mas a gente nem sabe exatamente quem foram os escritores dos textos, né? E outros que nós achávamos que sabíamos, depois a pesquisa chegou à conclusão de que não eram eles. Tem a corrente do ditado, essa é uma das mais populares, né? Que diz que cada palavra que está na Bíblia foi ditada por Deus. É como se Deus falasse no ouvido de cada escritor, palavra por palavra, aquilo que tinha que ser registrado. Isso também não leva em consideração todo o processo redacional e todo o processo de construção dos textos a partir de documentos e por aí vai. E também tem a teoria da inerrância dinâmica, que diz que foram os pensamentos que eram inerrantes e não aquilo que foi produzido de modo textual, que também é bastante imprecisável, né? Tem também aqueles que vão dizer que os textos originais é que eram inerrantes, não as traduções. Outra problemática, porque não existem os originais. Nós não temos contato e nunca tivemos contato com os textos originais. O que nós temos contatos são com cópias de cópias de cópias de cópias e assim por diante. Até a década de 40 do século XX, os textos mais antigos que se tinham da Bíblia eram do ano 1000, ou seja, da metade da era cristã, já no período medieval. No final dos anos 40, foram descobertos os chamados manuscritos do Mar Morto. E isso revolucionou a pesquisa bíblica, porque eram textos bem mais antigos do que os mais antigos que se tinham até então. E eles datariam por volta do primeiro, segundo, até terceiro séculos antes de Jesus. Ou seja, mais de 1000 anos mais antigos do que os mais antigos que se tinha até aquele momento. E se você quiser um vídeo explicando sobre o que são os manuscritos do Mar Morto, aproveite para escrever nos comentários manuscritos do Mar Morto, porque essa temática também ela é muito importante e é muito interessante. Na antiguidade, na Idade Medieval, como não se tinha a possibilidade de imprimir e de se reproduzir textos com a facilidade que nós temos hoje, os copistas, e eram poucas também as pessoas que dominavam a arte da escrita, poucas pessoas tinham a habilidade, o material usado, papiro, pergaminho, era muito caro, não era simples de se fazer isso, e quando se faziam cópias, o copista tinha que escrever palavra por palavra num processo longo, caro, muitíssimo demorado e que nem sempre era preciso, porque às vezes esse autor tinha uma palavra faltando. Por exemplo, os textos do hebraico não tinham vogais em um determinado momento da história. Muitas vezes se usavam os palimpsestos,
que eram as folhas de pergaminho que eram raspadas para se escrever por cima e ficavam uma margem do que se tinha anteriormente. Em alguns momentos, os copistas escreviam comentários pessoais sobre os textos, que depois, quando esse texto era copiado novamente, os comentários muitas vezes foram inseridos no próprio texto bíblico. Por exemplo, a passagem, só um dos exemplos que a gente poderia dar, a passagem de João, lá no tanque de Betesda, o versículo 5 do capítulo 4, foi um comentário de Tertuliano no início do século III. Não estava nos textos mais antigos que nós temos conhecimento, nem nos textos do Mar Morto, que o Mar Morto também não encontra a Bíblia inteira na íntegra, mas encontra fragmentos, textos, uns maiores, outros menores, de praticamente todos os textos que nós tínhamos do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos e excluindo, por exemplo, o livro de Esther. E como eu disse, a Bíblia ela é a palavra de Deus em linguagem humana e, por ser em linguagem humana, ela é fruto do seu contexto político, social, religioso, histórico, econômico, geográfico e assim sucessivamente. Talvez você fale assim, poxa, mas a Bíblia fala ao meu coração, eu já chorei lendo a Bíblia, eu já tive uma experiência de conversão lendo a Bíblia. Sim, e quem foi que falou que isso não é possível? E quem foi que falou que pelo fato dela não ser inerrante, palavra por palavra, tecnicamente, essa experiência não pode vir a acontecer? E acontece por quê? Porque você crê no texto em que você está lendo. Isso é uma experiência de fé que nem sempre depende do texto bíblico. Pode acontecer com outras experiências de fé, embora também com o texto bíblico. Dizer que a Bíblia não é inerrante do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, não significa desprezar a Bíblia, não significa desprezar o texto bíblico e não é a mesma coisa que dizer que ela pode ser tirada, que não faria falta. Não, muito pelo contrário. A Bíblia é indispensável para a fé e para a teologia cristã. Indispensável. E tratar a Bíblia com amor, com respeito, com relevância, significa estudá-la com seriedade, levando em consideração todos esses fatores de copista, de língua, de idioma, de contextos dos mais variados possíveis, de processo redacional de cada texto, de estilo de literatura, que não é a mesma coisa interpretar uma profecia, interpretar um texto histórico, interpretar uma parábola, interpretar um evangelho. São textos diferentes, com motivações diferentes. Então, tratar a Bíblia com seriedade não é criar um espantalho sobre ela que não se sustenta, mas é encará-la de maneira séria, de maneira determinada, e estudá-la e pesquisá-la com afinco e com profundidade. Isso sim é levar a Bíblia a sério. E não se basear em frases de efeito que emocionam as pessoas, que muitas vezes não têm conteúdo de fato bíblico, não é empurrar goela abaixo uma falácia de que a sua própria interpretação da Bíblia é inerrante e que você pode interpretá-la, que as pessoas têm que chegar à mesma conclusão que você. Isso não é mesmo levar a Bíblia a sério. Mas como é que a gente pode falar de levar a Bíblia a sério em pessoas que não pesquisam, que não estudam, que sequer leram a Bíblia toda e dizem defendê-la contra as heresias dos liberais? Como falar da Bíblia com seriedade se a pessoa apenas pesquisa livros sobre a Bíblia escritos de maneira devocional e não com pesquisa e análise? Aí fica bem difícil, não é? E se você gostou desse vídeo, desse comentário, dessa reflexão, deixe a sua curtida logo aqui embaixo, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se no canal também
e venha estudar teologia com a gente, de maneira livre, não dogmática, de maneira a levar em consideração a pesquisa bíblica. Torne-se membro Café Master, faça o curso de aprofundamento em Novo Testamento com a gente e você ainda ganha o acesso ao nosso curso livre e completo de teologia. Um abraço para você e a gente se encontra no próximo conteúdo do Café com Teologia. Até lá!